E aí, tá ligado nesse exercício da PUCamp aí sobre unificações nacionais? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis de História em Casa nessa resolvidinha do saber. Lembre que hoje a gente vai de exercício aí na sequência, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo aí, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis de História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. E lembre que no Instagram, todo dia nos stories, lá tem curiosidades curiosas históricas diárias para você. A gente vai com esse exercício da PUCamp aí, ó, falando sobre unificações nacionais e já começa com um texto, então, o culto do progresso e da ciência, então a valorização aí do progresso e da ciência, coisas interessantes, então, bem como também o nacionalismo, aí, ó, então, progresso, né? Ciência, nacionalismo, compuseram a mentalidade de parte das elites europeias do século XIX. Então o texto já vai delimitando o que ele quer aí para você, período em que diversas burguesias, tem o burguês de repente lá, né, financeiro, dono de banco, o burguês industrial, o burguês de repente até agricultor, comercial. Então você tem essas diversas burguesias aí, atuaram em prol da unificação nacional. Olha o tema então aí do exercício, unificação nacional em seus países. Nesse contexto, Itália e Alemanha, em comparação com outras nações europeias, então de novo, se você está lembrando aí, o assunto é de unificações nacionais na Itália e da Alemanha. Por sinal, o vídeo de ontem lá, de aula, unificação nacional da Itália, foi o comentário ontem. Mas está perguntando então de Itália e Alemanha, né, comparação com outras nações europeias. E aí então, olha o que a letra A nos fala. A letra A coloca de que essas unificações da Itália e da Alemanha tardaram então a se unificar, né? Tardaram a ocorrer, pois abrigavam diferentes povos e dialetos. Bom, primeiro de tudo então a informação que ele está colocando, que as unificações, né, ou de que Itália e Alemanha tardaram então a se unificar. Isso é correto? É correto, sim, porque até a gente tem que associar de que o processo aí de unificação nacional que surge nesse contexto no século XIX na Itália e na Alemanha já tinha rolado há muito tempo atrás, lá no momento da Baixa Idade Média, do declínio do feudalismo, né, no finalzinho então lá, passagem, né, século XIV para século XV, que você tem aquele contexto de, né, todo lá o processo de centralização do poder político, geralmente associado da aliança do rei com a burguesia. Lembra, aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha, aconteceu na Inglaterra, na França, mas não aconteceu esse processo de formação de monarquia nacional ou de formação do Estado moderno, não aconteceu esse processo na Itália e na Alemanha. Esse processo na Itália e na Alemanha só acontece então no século XIX. Tem a ver aí com o que o texto já falou no início? Tem a ver. Mas continua lá. Abrigavam diferentes povos. Também pode-se falar que sim. E dialetos, né? Jeitos de falar diferentes desses povos também. Além de sofrerem oposição do Império Austríaco a essas unificações. Isso é um assunto também muito importante, porque o processo de unificação nacional, tanto na Itália e na Alemanha, vai ocorrer após aquele chamado Congresso de Viena, né? Que basicamente redefiniu a Europa, seguindo os interesses dos países vencedores sobre Napoleão, que é o caso da Inglaterra, da Prússia, da Rússia e da Áustria. E é bom lembrar que o Império Austríaco dominou vários territórios aí que tinham sido conquistados pelo Napoleão e que então passam para o controle austríaco, né, após a derrota do Napoleão, após o Congresso de Viena. Lembrando, muitos desses territórios que são hoje da Itália e da Alemanha ficam sob domínio do Império Austríaco. Então, né, se coloca contra essas unificações. Lembrando que, ao olhar essa alternativa, um amigo meu lá, que é justamente o cowboy, o garoto vaca, ia olhar para essa alternativa e falar o quê? Basicamente, interessante essa aí, hein? Acho que a letra A já de cara tá bem interessante, até porque você quiser dar uma reforçada, você volta no texto. Progresso, ciência, nacionalismo, elite europeia do século XIX, diversa burguesia, unificação nacional. Isso tudo faz parte da unificação nacional italiana e alemã, mas que historicamente foi atrasada em relação a de outras nações europeias. Olha o que a letra B então, voltando na letra A, bem interessante isso aí. Letra B. A letra B coloca pra gente, ó, Itália e Alemanha, lá as unificações. A Itália e a Alemanha tiveram processos pioneiros de unificação.
Pô, não, se você lembra que o processo de unificação deles foi tardio, né? Foi no século XIX, das outras nações foi lá no século XIV, XV, XVI, uma vez que o interesse na unificação da moeda e no estabelecimento de barreiras alfandegárias visando o progresso econômico prevaleceu sobre as diferenças internas existentes. Então, primeiro, a unificação da moeda é lá o contexto mais de Baixa Idade Média, né, de surgimento da burguesia, renascimento comercial e urbano e a monarquia nacional surgindo, o Estado Nacional moderno que interessava para a burguesia, né, unificar a moeda, o sistema de pesos e medidas, coisa que também interessava a aliança, né, da burguesia a partir ali do interesse do rei, né, em formar um exército nacional, em formar justamente essa defesa dessa centralização do poder político ou dessa nação que estava surgindo. Mas estabelecer barreiras alfandegárias, eles querem, na verdade, combater isso. Até se a gente for lembrar lá que o processo de unificação nacional da Alemanha, e começa lá, ele envolve aquela chamada Zollverein, que é uma liga aduaneira, né? Uma liga lá que diminui taxas alfandegárias entre os estados alemães. Então, na verdade, eles não querem estabelecer, eles querem acabar com essas, né, barreiras alfandegárias, visando o progresso econômico. No contexto interno, barreira alfandegária, né, basicamente atrapalharia o progresso econômico. Então a alternativa B está errada. Errado, eu risquei bastante de raiva mesmo, porque está errada mesmo. E aí vai a letra C para você. A unificação lá, né, na Itália e na Alemanha, Itália e Alemanha enfrentaram poucos obstáculos em seu processo de unificação? Não, na verdade, se for ver, os dois processos de unificação envolvem guerras, né? Até na unificação nacional alemã, são 3 grandes guerras lá que a gente pode falar. A Guerra dos Ducados, né? Que a Prússia se alia à Áustria para combater a Dinamarca e ficar com os ducados lá da Dinamarca. Tem a Segunda Guerra lá, que é a Guerra Austro-Prussiana ou a Guerra das 7 Semanas, quando a Prússia se volta contra a Áustria e vence a Áustria em apenas 7 semanas. E a terceira e última grande guerra lá de unificação nacional alemã, que é a Guerra Franco-Prussiana contra a França. Então falar que teve pouco obstáculo? Não, teve bastante obstáculo, como a gente vai ver também na Itália lá, envolvendo a própria Itália, né? A própria Itália é óbvio, né? Mas envolvendo a própria igreja, então, que se coloca lá contra a unificação nacional. Por contarem com a pronta adesão de nobres que controlavam pequenos reinos autônomos, esses nobres não prontamente aderiram, não. Na verdade, quem aderiu foi o pessoal da burguesia industrial, foi o pessoal mais ligado à propriedade de terra também. Então é outro grupo. Controlavam pequenos reinos autônomos a quem não interessava a perda do poder local. Acho que esse pessoal nobre, né, na verdade, falar que eles não estão interessados em perder o poder local, eles querem o poder local. Então você tem casos de nobreza, né, na Itália e na Alemanha, não ter aderido muito ao processo de unificação, ter ficado mais uma ideia ligada lá à burguesia industrial ou também aos grandes proprietários de terra. Então a alternativa C está errada. A alternativa D, então, para você na sequência. A Itália e a Alemanha contaram com o apoio do Vaticano para se tornarem aí Estados-nações, pois a Igreja Católica, né, então Vaticano, a Igreja Católica optou por apoiar as burguesias em ascensão e dessa forma continuar influente nesses países? Na verdade, não. Se a gente for pegar o caso da unificação nacional italiana, a última região lá unificada é a região dos estados pontifícios, os estados da Igreja Católica do Papa. E o Papa, quando vê aí, né, esse processo de dominação sobre os seus estados, feito pelo rei Vítor Emanuel II, que já está como rei da Itália nesse momento, o Papa Pio IX não gosta disso, tanto que ele fala que ele não vai reconhecer o Estado italiano, de que ele está meio como refém do Estado italiano lá. Então isso aí, na verdade, faz surgir a chamada questão romana, que é a questão em que a Igreja Católica não reconhece o Estado italiano, sendo criado nesse momento no século XIX. Lembrando que essa questão romana só vai ser resolvida mais para frente entre o Pio XI, o Papa Pio XI, e o Benito Mussolini, o líder fascista lá já então italiano, em que eles em 1929 assinam o Tratado de Latrão, que é o tratado que estabelece então que a Igreja reconhece então, né, o Estado italiano e enquanto isso o Estado italiano cria para a Igreja um Estado só seu,
que é o Vaticano, que na verdade nos remete aos estados pontifícios, nos remete ainda àquele chamado patrimônio de São Pedro, lá da época do Pepino Breve, imperador Franco, lá, né, Carolíngio, que depois é sucedido pelo Carlos Magno. Então a alternativa D, falando que apoiou os processos de unificação, só o da Itália já por si só está errado. Não é a alternativa D. E olha a alternativa E. Itália e Alemanha conquistaram sua condição de Estado-nação após séculos de guerra. Ah, professor, você falou de guerra, mas séculos? Pô, séculos são, no mínimo, aí 100 anos, né? Um século e tal. Séculos é mais de um, então já dá uns 200, 300 anos. Séculos de guerras internas sangrentas. Não. Uma vez que autoridades monárquicas mobilizaram grandes exércitos populares para se oporem às burguesias. Rei, então, né? Que, por sinal, autoridades monárquicas ou mesmo nobreza convocaria a população para se opor à burguesia? Nada a ver. E falar também de séculos de guerras na unificação nacional, não. No caso, eu falei de uma guerra aí que é a Austro-Prussiana, que é uma guerra de 7 semanas. Então, na verdade, não são séculos, né? Se for ver, foram alguns anos aí, que nem o caso da Alemanha. E, na verdade, o que você pode falar é que são séculos de atraso nesse processo de formação do Estado Nacional italiano e alemão. Portanto, a alternativa E, ela tá de errada. Errada e errou feio, meu irmão. Então você volta na alternativa A, que é a alternativa correta. Itália e Alemanha tardaram a se unificar só no século XIX, pois abrigavam diferentes povos e dialetos, além de sofrerem oposição do Império Austríaco a essas unificações. Está correta, e a alternativa correta, então, é justamente a letra A, que você pode ir feliz e contente assinalá-la, então, no gabarito. É isso aí, espero que você tenha gostado, então, da resolução de exercício hoje com o Prof. Elvis História em Casa. E se você ainda, não deu like no vídeo, dá o like aí no vídeo já, se inscreva no canal, ativa o sininho e também segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? É isso aí, deixe seus comentários, compartilhe o canal e também, é claro, não deixe de comentar com os amiguinhos aí que tem um canal mó legal aí pra você, que é o História em Casa. É isso aí, né? Se você gostou, então, deixa o seu like, seu comentário e até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!